E aí, galera, beleza? Matemática 2, Transformações Trigonométricas, capítulo 18, página 430, livro 4, tá? Então, a gente está estudando as relações do triângulo retângulo, né? Seno, cosseno e tangente. Vimos o conceito dessas relações do triângulo retângulo. E não vou ficar perdendo tempo. Depois a gente viu a relação fundamental entre seno e cosseno, que é aquela bem tranquila, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Agora vamos dar uma aprofundada nesses conceitos com esse tópico de hoje, transformações trigonométricas. Eu sei que os ângulos de 30, de 45 e de 60 graus possuem seno, os valores de seno, cosseno e tangente bem fáceis de ser lembrados, né? Mas e se, por exemplo, eu preciso calcular o seno, o cosseno ou a tangente de algum ângulo que não é tão fácil de lembrar como esses três que eu falei? A gente pode usar alguns artifícios através dessas fórmulas que vocês estão vendo aí. Por exemplo, se eu quiser calcular o cosseno de um ângulo de 75 graus, poxa vida, eu sei o de 30, sei o de 45, o que eu posso fazer? 30 mais 45 dá 75, né? Então deve ter alguma relação. Ou, por exemplo, sei lá, um seno de um ângulo de 15 graus. É só fazer 45 menos 30 que eu chego no 15. Então, pensando nisso, os matemáticos chegaram nessas relações aqui que eu vou apresentar para vocês agora. Depois eu faço um exemplinho para fixar bem, beleza? Então, por exemplo, se eu quero descobrir, primeiro caso, adição e subtração de arcos. Igual eu estava falando, eu sei o seno de 30 e o seno de 45, quero descobrir o seno de 75. Então eu sei que se eu colocar o 30 aqui e o 45 aqui, eu chego nessa fórmula que vai me possibilitar calcular o seno desse ângulo. Como que é a fórmula? Seno de A mais B igual a seno de A vezes cosseno de B, mais o seno do B vezes o cosseno do A. No caso aqui o A é 45 e o B é o 30, tá? Depois, seno de A menos B, uma subtração de arcos. Seno de A vezes cosseno de B, menos seno de B cosseno de A. A única coisa que mudou foi o sinal aqui, tá? Depois, o cosseno da soma. Cosseno de A mais B igual a cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno A vezes seno B. Cuidado que aqui inverteu, tá vendo? No cosseno e na tangente, esse sinal aqui inverte. Depois a gente fala. Cosseno de A menos B igual a cosseno de A vezes cosseno de B, mais, olha lá, inverteu de novo, seno de A vezes seno de B, tá? Ai, professor, precisa decorar isso tudo? É bom, né? Geralmente, nas provas do nível médio, os professores colocam um formulário, mas lembrem-se que no Enem, no vestibular, não tem formulário, né? Então é bom ir familiarizando. Tangente de um arco de uma adição de arcos, A mais B, vai ser igual, ó, tenta associar a tangente de A à tangente de B. Mais, embaixo, 1 menos tangente de A vezes tangente de B, tá? Tangente de A menos B, vai em cima eu repito, ó, tangente de A menos tangente de B, né? Sobre 1 mais tangente de A vezes a tangente de B. O sinal que inverte, na verdade, é aqui embaixo, né? Beleza? Arco duplo. Por exemplo, se o A for, eu quero, sei lá, o seno de 90. Sei que é igual ao seno de 45 mais 45, né? Mas aí, essa fórmula aqui, ela fica mais simplificada de ser usada, tá vendo? Então, se eu quiser o seno de 90, é só fazer seno de 2 vezes 45, vai ser 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. 2 vezes o seno de 45 vezes o cosseno de 45. Eu acho o seno de 90 graus, que é 2 vezes 45. Cosseno do arco duplo, 1 menos 2 seno ao quadrado do ângulo. Tangente do arco duplo, 2 vezes o tangente do ângulo, sobre 1 menos o tangente ao quadrado desse ângulo. Parece difícil, galera, mas depois eu vou fazer hoje eu vou fazer só um para fixar essa parte aqui, tá?
Depois, cachorro chato, puta que pariu. Depois, desculpa. Depois eu farei de cada caso, tá? Para terminar, arco metade, parecido com esse, só que quando eu quero um ângulo que vale a metade. Por exemplo, um ângulo de 22 graus e meio, tá? Que é a metade de 45. Ou um ângulo de 15 graus, que é a metade de 30, também posso fazer dessa forma aqui. Seno desse ângulo sobre 2 igual mais ou menos, porque é uma raiz, 1 mais o cosseno do ângulo sobre 2. O cosseno do arco metade é parecido com o de cima, só vai mudar o sinal. Raiz de 1 menos o cosseno desse ângulo sobre 2. Por último, tangente do arco metade, mais ou menos, raiz de 1 menos cosseno de A sobre 1 mais cosseno de A, beleza? Vou fazer exercícios de cada uma desses, mas hoje, como é só uma introdução, para a aula não ficar muito cansativa e comprida, vou fazer só no caso de seno e cosseno, beleza? Então vamos lá. Eu quero o ângulo, deixa eu ver se está bem centralizado. Quero o seno de 75 e o cosseno de 75. Então como que eu vou fazer isso? Sei que o seno de 75, eu posso reescrever o 75 como 45 mais 30. Então vamos calcular seno de 45 mais 30 e cosseno de 45 mais 30, usando as fórmulas. Então, muito bem. Já vou escrever aqui direto a fórmula, tá? Sem perder tempo. Eu sei que é seno A cosseno B, né? Mais seno B cosseno A. Então, seno de 45 vezes o cosseno de 30 mais o seno de 30 vezes o cosseno de 45. O seno de 30, o seno e o cosseno de 30 são fáceis de lembrar, e o de 45 também. Eu sei que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, mais seno de 30 ridículo, meio, vezes cosseno de 45, o seno e o cosseno dos 45 são iguais, raiz de 2 sobre 2, beleza? Olha quantas propriedades matemáticas envolvidas no exercício. Agora eu tenho uma multiplicação de raiz e também uma multiplicação de fração. Multiplicação de raiz, desde que elas possuam o mesmo índice, basta a gente multiplicar os radicandos. Então, raiz de 6. Como é uma multiplicação de fração, em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. 2 vezes 2, 4. Mais 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Agora, nós temos um caso de soma de frações. Não precisa fazer o MMC, pois eles já possuem o mesmo número aqui de baixo. Então, eu coloco a mesma coisa que dividir os dois pelo mesmo número. Raiz de 6 mais raiz de 2. Este é o valor do cosseno de 75, tá? Pode deixar assim indicado mesmo. Por último, para encerrar nossa aula, o cosseno. A fórmula do cosseno é cosseno A, cosseno B, menos, né? Porque, lembra, cuidado que inverte. Depois, seno. Seno A, seno B. Então, vamos lá. Cosseno de 45 vezes o cosseno de 30. Como é mais e eu estou tratando de cosseno, subtraio. Agora os senos. Seno de 45 vezes seno de 30 graus. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 45 é igual ao cosseno raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, raiz. Raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Parecido, né? Só inverteu o sinal. Resultado: raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Beleza? Faremos exercícios mais para frente de cada um daqueles casos que eu ensinei para vocês. E esta será a matéria da prova, beleza? Uma das, né? Tem um capítulo final lá, espero dar também. Valeu, galera!